Nós já adentramos nesse capítulo 5 de Efésios, para depois a gente entrar no 6. A gente precisa entender algumas coisas antes de fazer guerra espiritual. E esse segundo semestre ele será muito, muito proveitoso. Foca muito, muito mesmo nessa questão. Eu sendo você, eu teria um caderninho de anotação, ou esse próprio caderno que você tem, e colocaria lá só essas palavras de guerra espiritual, que é algumas coisas que nós vamos falar, né? Da batalha espiritual. Nós já estudamos, já falamos sobre sermos imitadores como filhos de Deus, tal. Eu quero entrar nessa parte que para mim é uma das mais críticas, embora a gente já tenha falado sobre ela, né? Embora a gente já tenha falado sobre ela, se você quer ser alguém que transita no mundo espiritual e tem, de certa forma, eu não vou chamar de sucesso, porque parece uma palavra mundana, sucesso. Mas se você é alguém que deseja transitar no mundo espiritual e ser um vencedor, eu acho mais bibliânico e mais um cara de igreja. Alguém que transita no mundo espiritual e quer ser um vencedor em Cristo. Esses princípios que a gente vai elencar agora, ele tem que ser vivido na prática, não é teoria, é prática. É prática. E a gente já entrou sobre isso aqui. Tá? Verso 22 do capítulo 5. Vós mulheres, sujeitai a vosso marido como ao Senhor. A gente já falou sobre isso. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam. Ou sejam, olha só, isso é forte sim. Sejam em tudo sujeitas a seu marido. Em tudo. Tudo é tudo. A questão de estar sujeita não quer dizer que a mulher não tenha voz ou, de certa forma, o direito de opinar. Ontem eu estava conversando com a minha esposa sobre algumas questões. Eu senti que ela não digeriu bem uma ideia que eu dei. Senti assim, logo cedo, a gente conversando sobre negócio, sobre algumas coisas. Aí os irmãos estavam lá em casa, quando eles saíram, a gente se despediu. Eu nem falei muita coisa. Quando eu estava entrando, ele falou: deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que a gente conversou, eu não concordo com isso. Eu falei: calma, eu não defini ainda, eu só joguei para você a situação, é questão de negócio. E acabou. Aí já falou, eu também já fiquei quieto. Mas se eu dissesse: não, a gente vai fazer, ela submeteria. Mas eu entendi depois o que ela tinha dito. Né? Não é que ela não tenha, pelo contrário, às vezes ela tem mais voz ativa do que a minha. Mas o marido continua sendo o cabeça. Eu não quero nem entrar no mérito. Bom, aí o verso 25, a gente também tratou sobre isso. Marido, ame a sua mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Isso quer dizer que todo homem casado, ele tem que dar a vida pela esposa. Não interessa, meu irmão. Não interessa o tipo de vídeo que você anda vendo aí dos caras frouxos, onde a mulher sai com uma bolsa para defender o cara, sai correndo e deixa a mulher. Mas o marido tem essa posição de defender, amar e dar a vida por ela, pela mulher. Mas Paulo é clássico quando ele diz que o marido ame a mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí qual é o propósito disso? De santificá-la, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, todo homem, se quer transitar especialmente o homem que é o sacerdote, vai transitar no mundo espiritual, como é que está o natural? Uma coisa depende da outra. Eu não posso lidar com demônios se eu não ajustar as coisas em casa. Eu não posso falar de casamento se o meu é um fracasso. Eu não posso ensinar submissão se eu não submeto ao marido. Eu não posso exigir de um discípulo obediência se eu não sou obediente ao discipulador, à minha liderança. Então isso é insanidade, é loucura, religiosidade e mentira. Acabamos de ver nas escrituras. É ver uma vida de mentira. Aí ele coloca nessa condição do marido santificar a mulher e cuidar dela tão bem quanto cuida do seu próprio corpo.
Por quê? Porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem pai e sua mãe, iniciar sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria, única mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie, né? A mulher reverencie, ou, de certa forma, trate bem o marido com todo respeito, né? E aí ele vai para o 6 e conclui: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa de bênção, né? Para que te vá bem, viva muito tempo. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor. Cara, aí muita gente desliza nisso aqui. Crentes que estão trabalhando, que têm patrões, chefes, gerentes, querem transitar no mundo espiritual, mas vivem uma vida de mentira, de desonestidade, não honram o patrão. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Ele não está falando do Senhor Deus, mas o patrão. Já lemos os filhos, pai e mãe. Dentro da igreja, a liderança. É lógico que a liderança tem que ser um exemplo. E ele diz, com temor e tremor, na sinceridade do coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade. Uau! Como quem serve ao Senhor e não a homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que pratica, seja escravo, seja livre. Então, quero transitar no mundo espiritual, quero ser um vencedor. Como é que eu tenho tratado aqueles que são autoridades na minha vida? Como eu tenho tratado? Aí, vós, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma. Ele está falando até da escravatura, que na época era permitida, a gente já falou sobre isso. Mas olha o tratamento com os escravos, da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E com ele não há favoritismo. Tem muita gente doente que diz que a Bíblia é a favor da escravidão. Não, não, estão falando de uma época que a escravidão era permitida, o cara tinha que escrever isso aqui. Não é que a Bíblia afirma que a escravidão é boa. Se era permitido, como é que tem que tratar o escravo? Então a Bíblia diz aqui. Né? Isso é coisa de esquerdista. Misericórdia. Vocês, senhores, tratem os escravos da mesma forma. Não é que a Bíblia apoia. É porque era o regime da época. Tá bom. Não tem como. Só que ele está mandando o quê? Mesmo dentro do processo de escravidão, não trate como escravo. Com ameaça, para bater, não. Com mansidão, com amor, mesmo sendo seu escravo, né? E vai chegar o dia que você vai estar diante do seu Senhor. Isso para a época, né? Mas hoje tem muito disso, né? Ainda tem regime de escravidão aí forçada. Ainda tem gente que tem empregados que, né, que tratam mal os empregados. Pesado isso. Aí ele entra, né, na armadura, também já conversamos um pouco. Por que eu estou repetindo? Porque eu quero fortalecer algo que eu ganhei por esses dias que foi profundo. Aí finalmente sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Aí ele entra, né? A gente já viu isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tem todo um processo, todo um protocolo. A gente já leu isso, já falou sobre isso, já pregou sobre isso. A gente já viu até o pastor Rick Renner esmiuçar isso no grego. Esse finalmente. Finalmente, bota lá. Finalmente, isso. Ou seja, depois de eu ter instruído vocês, depois de eu ter dito como é que deve ser o procedimento que vocês devem ter com a família, com os filhos, com a mulher, com o marido, tarará, tarará, com todo mundo. Esse é o problema, é porque eu, na verdade, quero transitar no mundo espiritual, quero ser um bom crente, mas as coisas estão desajustadas em casa, com a mulher, com os filhos, no trabalho. Cara, ajusta tudo. Ajusta.
Depois que você ajustar, aí você flui. Eu tô assim orando muito a Deus para que uma coisa na minha vida familiar seja ajustada, que me incomoda demais. Eu tenho dito para Deus, Senhor, eu não quero que seja um espinho na minha carne, mas é algo que está além de mim. Está escrito que uma casa dividida não subsiste, então eu não aceito. Alguma coisa vai acontecer. Quando acontecer, eu falo. Padrão familiar é muito alto. Felizmente, hoje a maioria das igrejas não valorizam esse negócio. Então vamos ter um treinamento aqui de líder de célula, de obreiro, fica tranquilo. E a gente vai mostrar, peraí, eu vou estar com um crachá aqui no peito, eu vou estar na mídia, eu vou ser um obreiro, eu vou estar servindo as crianças. Houve um tempo em que muitas vezes a gente, tipo assim, não é que não ligava muito, mas não era tão exigente. Mas hoje eu estou exigindo mesmo. Exigindo com força. Especialmente lidar com crianças, eu quero conhecer todo mundo. Se tiver alguém 0,1% fora do processo, sai. Tem que ser 100%. Está impondo mão em criança, está orando com criança. O que é que está transferindo para essas crianças? Por isso que a gente só impõe mão quem a gente determinou que vai impor mão. É transferência de vida. Finalmente, ou seja, depois de tudo que eu ensinei, que eu mostrei, que sejam fortalecidos no Senhor. Né? Fortaleça-se nisso cada vez mais. Vai buscar no Senhor e na força do seu poder. Aí sim, vistam-se de toda a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a guerra espiritual, ela se dá, ela começa na desconstrução do ambiente familiar. A família é a célula máter principal da sociedade. Toda desconstrução começa no seio familiar. A maioria das pessoas que eu oro, maioria, desconstrução familiar, desconstrução paternal. Cadê a Aninha? A Aninha tá por aí? Tá ali atrás. Minha sobrinha, Aninha, levanta a mão, né? Você viu lá, né? Onde começou? Na família. Se Deus não revela, hein? Fica complicado. Não adianta tentar consertar algumas coisas se não conserta primeiro na família. Se não consertar na família, você pode orar, meu irmão, até secar. Se não consertar com pai, com mãe, se não fizer caminho de volta com marido, com mulher, com filho, não vai adiantar. O conserto tem que acontecer. E ele tem que ser firme, gritante, forte. Para eu vestir a armadura de Deus, eu tenho que ter consciência de que está tudo bem. Eu tenho que estar tudo ajustado. Aí ele diz: por quê? Porque a sua luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Vai vir um dia mau, você vai estar vestido com armadura, mesmo assim você tem que ficar firme. Aí ele diz assim: permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, já falamos sobre isso. Tendo calçado os pés com a prontidão do evangelho da paz, já falamos. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí é onde eu quero estar falando com os meninos, alguns que eu mandei essa mensagem. São quantas peças da armadura? Quantas? Quantas? Vamos contar. Capacete, couraça, cinto, sapato, espada
e escudo. São. Aí o Derek Prince, né, deu uma lapada assim. Uma espada assim, toma. Cara, eu falei, cara, como é que eu não vejo esse negócio há tantos anos? Né? Que a gente encara de uma maneira tão natural que esquece a última peça da armadura. E ele mostra isso de maneira muito clara. Por quê? Porque se você olhar toda essa armadura que a gente colocou aonde? No corpo físico. Capacete, né? Espada, tá na mão, escudo, tá. E a sétima, qual é? Vamos lá. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a... Aí, olha só, 18. Orem, ali está maiúsculo. Quando é maiúsculo, que Espírito é? É o Espírito Santo de Deus, não é do homem. Quando é minúsculo, é o seu Espírito, o Espírito do homem. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Aí ele não diz que é só orar, é orar com toda a oração e o que é súplica? Insistência, perseverança. Oração e súplica. Essa é a sétima arma. As 6, eu consigo, de certa forma, exercer. Cara, quando o cara falou, eu falei, meu Deus do céu. Embora a gente pratique, mas uma coisa é você ficar sabendo que o conhecimento realmente liberta, né? E ele afirma categoricamente. A sétima arma é a arma onde o braço, os olhos não alcançam. É onde você, no mundo espiritual, vai além do braço da carne. Porque a espada ela tem um determinado alcance, né? Ela tem um determinado alcance. Então tem coisas que você faz que você alcança. Essa semana a gente estava na célula, né? E sentamos para conversar com uma pessoa muito preciosa. Na hora que a gente sentou, na hora, pergunta a minha sobrinha. Eu olhei para ela e falei, olha, elas não... A Mary estava também, né, Mary? Cadê a Mary, né? Você nem sabia daquilo, né, eu acho, né? Sabia? Você sabia, Aninha, também? Acho que não, da história dela, da mãe. Cara, foi na hora. Eu falei, minha filha, não te conheço, elas não me falaram, mas o Espírito estava me dizendo isso. A menina ficou olhando. Quando ela contou a história pra gente, ficou todo mundo assim, uau. Era mais sério do que aquilo que o Senhor tinha revelado. Então, é verdade. A oração, porque à tarde eu já tinha orado, né? Eu vou amarrar logo o valente, porque eu sei a guerra que eu vou passar à noite, né? Foi pesado, o negócio lá, manifestou tal. E é pesado, você tem que orar antes, para que o Espírito revele. Eu já sabia onde eu estava entrando. Agora, se eu chego sem me preparar, é só ser uma conversa. Mas Deus trouxe, eu digo, minha filha, você tem que consertar aqui, aqui. Quando a menina abriu, caramba, ficou todo mundo assim, e agora? É mais sério. O Espírito foi aonde a espada não vai. Ela vai além do braço, é um fato, isso é verdadeiro. Por isso a gente vai exercitar muito isso no segundo semestre. Porque a gente está lidando com pessoas que estão chegando aqui e o negócio é fedido, é pesado. É cada história, meu amigo, pesada, que misericórdia. E se a gente não se blindar, arrebenta, meu irmão. Vem a retaliação, eu vou falar sobre isso, né, lá na frente. E vem também as colisões, que é outra história. Depois a gente fala sobre retaliação e colisão. Eu quero transitar no mundo espiritual, mas a gente agora tem que entender que a peça da armadura mais importante de todas é a oração. Mas não é orar de qualquer forma, é orar no Espírito em todo o tempo, em todas as ocasiões. Tá na rua, tá orando, não fique divagando. O que é isso, pastor? Vem do verbo devagar. Tipo assim, fica voando. Ah, ah. Como diziam os antigos, pensando na morte da bezerra. Não sei nem o que é isso, mas a turma fala, né? Você não pode devagar no mundo espiritual, não é devagar de devagar, é devagar de... Fica assim, não, tem que ter consciência do que é o mundo espiritual, cara. E o negócio é pesado, é ranhido. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por
todos os santos. Uau, não é uma oração qualquer. Eu gosto muito de ler a vida do Jonatas Edwards, porque ele era muito incisivo. Ele dizia assim: ore, continue orando, até você no final saber que orou de verdade. Quando eu li isso a primeira vez, algumas décadas atrás, eu falei: o que esse cara está querendo dizer com esse negócio? Aí, alguns anos depois, eu vim saber o que era. Tem oração e tem oração. Alguns de vocês já viveram isso. A gente ora, mas tem oração, velho, que não sei o que acontece, não. A gente rasga, sai, e você fica horas e você sai de lá assim, oxigenado, uau, no fogo, né? Tem culto que é assim, não me pergunte por quê. Tem hora que o Espírito libera, a gente não quer nem ir embora, tanta. Mas por quê? Alguém orou, alguma coisa rompeu no mundo espiritual. Então, baseado nisso, conselho, flua na oração, mas não flua de um jeito qualquer. É aquilo que a gente já falou aqui há algum tempo atrás, né? É o ministério da garrafinha. Vá para o quarto e leve a sua garrafa de água. Alguém chegou para um grande homem de Deus e perguntou: qual é o maior segredo da sua vida espiritual? Ele falou: a minha garrafa com água. Sua garrafa com água? Eu disse: é. Eu encho ela e vou para dentro do meu quarto. Porque orar cansa, desidrata. E aí eu já levo a minha, já ando com a minha para onde eu vou. Não é que você tem que comprar, nem estou fazendo propaganda. Mas entra no teu quarto e ora, 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 até que você saiba que você orou de verdade. E continue perseverando. Amém? Pai, muito obrigado por essas instruções. Tudo que nós recebemos do Senhor nessa manhã. Pedimos, Espírito Santo, que continues a nos ajudar de uma forma sobrenatural. Obrigado por esse dia tão poderoso. Obrigado porque eu sinto no meu espírito que coisas extraordinárias vão acontecer hoje, amanhã, durante os dias e semanas e meses que virão, até mesmo os anos que virão, porque o teu melhor ainda está por vir, Pai. Nos abençoe, nos leve debaixo da tua paz, nos dando um dia cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, queridos. Vá na paz, né? Para quem tem célula hoje, uma boa célula, né? Aleluia. Para quem não tem, boa comunhão. Beijo no seu coração.